O livro de Josué. Territórios do lado ocidental. Eis o que os israelitas receberam em herança na terra de Canaã, aquilo que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num e os chefes de família das tribos de Israel lhes atribuíram como herança. A herança foi-lhes atribuída por sorteio entre as 9,5 tribos, conforme o Senhor ordenara por meio de Moisés. Moisés já havia atribuído a herança às 2 tribos e à meia tribo, no além-Jordão. Aos levitas não atribuir herança no meio dos outros. Em compensação, os descendentes de José foram contados como 2 tribos, Manassés e Efraim, ao passo que os levitas não receberam uma parte na terra, mas cidades para habitarem, com pastagens para seus animais e rebanhos. Os israelitas agiram conforme o Senhor ordenara a Moisés e repartiram a terra. Patrimônio de Caleb. Os descendentes de Judá vieram ao encontro de Josué em Gilgal. Caleb filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Bem sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades-Barne, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades-Barne para explorar a terra e eu lhe apresentei um relatório fidedigno. Meus irmãos que haviam subido comigo desanimaram o povo. Eu, porém, segui fielmente o Senhor, meu Deus, e, naquele dia, Moisés jurou: A terra em que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, como herança para sempre, porque seguiste fielmente o Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor me conservou vivo, conforme prometera. Já se passaram 45 anos desde que o Senhor falou isso a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eis que hoje tenho 85 anos. Ainda estou forte, mas hoje, como no dia em que Moisés me enviou, sinto-me agora tão forte como naquela ocasião, para o combate e para ir e vir. Dá-me, portanto, a montanha de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os enaquitas e grandes cidades fortificadas, oxalá o Senhor esteja comigo e eu consiga expulsá-los, conforme prometeu o Senhor. Josué abençoou Caleb filho de Jefoné e lhe atribuiu Hebrom como herança. Por isso, Hebrom pertence até hoje em herança a Caleb filho de Jefoné, o quenezeu, visto que seguiu fielmente o Senhor, Deus de Israel. Outrora o nome de Hebrom era Caria-Arbe, cidade de Arbe, o maior dentre os enaquitas. E a terra ficou em repouso, livre de guerras. Patrimônio de Judá. A parte que tocou a tribo de Judá, segundo seus clãs, estendia-se até a fronteira de Edom, ao sul do deserto de Sim, no extremo sul. Sua fronteira meridional, desde a bacia meridional do Mar Morto, prolongava-se para o sul da subida dos Escorpiões, passava por Sim e subia ao sul de Cades-Barne, passando por Esrom, subia a Adar e rodeava a Carca, passava depois por Azemona, prolongando-se até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Esta, disse, será para vós a fronteira sul. Sua fronteira oriental era a parte do Mar Morto que vai até a foz do Jordão. No norte, a fronteira partia da foz do Jordão, subia depois a Bet-Ogla, passava ao norte de Bet-Arabá e subia até a pedra de Boém. O Rubenita subia ainda até Dabir, pelo vale de Açor, olhando a norte para o lado de Gilgal, defronte da encosta de Adomim, a sul do ribeiro, daí passava junto às águas de Insames, até terminarem em Er-Rogel. Deste ponto, a fronteira subia pelo vale de Ben-Enom, pelo flanco sul dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, e ia até ao cume da montanha que faz frente ao vale de Enom, no oeste, na extremidade do vale dos Refaitas, a norte. A fronteira seguia, depois, desde o cume da montanha até a fonte das águas de Neftoa, prolongava-se até as cidades do Monte Efron e inclinava-se na direção de Baala, isto é, Caria e Arim. De Baala, a fronteira virava para o oeste, até ao Monte Seir, passava pelo flanco septentrional do Monte de Jarim, que é Quesmon, e descendia a Bet-Sames, passando por Tana. Daí seguia para o norte, para o lado de Acaron e, indo a Secron, passava pelo monte de Baala e chegava a Jebneel, para terminar no mar. O limite ocidental é o Grande Mar. São essas as fronteiras, em redor, dos descendentes de Judá, segundo seus clãs. Os calebitas ocupam Hebrom. Conforme o Senhor lhe ordenara, Josué havia designado a Caleb filho de Jefoné sua parte no meio dos descendentes de Judá, Caria-Arbe, a cidade de Arbe pai de Enac, conhecida como Hebrom. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Enac, Sesai, Aimã e Tolmai, descendentes de Enac.
Dali marchou contra os habitantes de Dabir, outrora chamada Caria Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar e tomar Caria Sefer, darei minha filha Aquisa por mulher. Quem tomou a cidade foi Otoniel filho de Senês, parente de Caleb, o qual lhe deu a filha Aquisa por mulher. Ao chegar junto dele, ela o instigou a que pedisse ao pai um campo. Ao apear Aquisa do jumento, Caleb lhe perguntou: que desejas? Ela respondeu: faze-me um favor. Já que me deste terra árida no Negueb, dá-me também mananciais. Ele deu-lhe então os mananciais de cima e os de baixo. Cidades de Judá. A herança da tribo dos descendentes de Judá, segundo seus clãs, foi a seguinte: as cidades dos descendentes de Judá no extremo sul, rumo à fronteira de Edom, no deserto do sul, Cabsael, Arad, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Cádiz, Azor, Jetnã, Zif, Telem, Balot, Azor-Hadata, Cariotesron, que é Azor, Amon, Sama, Molada, Azer-Gada, Azemon, Bet-Falem, Azer-Sual, Bersabeia, Biziotia, Baala, Din, Ezen, Eltolad, Cezil, Orma, Cicelig, Madmana, Sensena, Lebal, Selim, Ain-Remon, ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Na planície, Estaol, Saraá, Azena, Zanuí, Enganim, Tafua, Enaim, Jarmut, Odolon, Soco, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, 14 cidades com suas aldeias. Sanã, Adasa, Magdolgade, Deliã, Masfa, Gessetel, Laquis, Bascat, Egon, Quebon, Leemais, Setlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama e Maceda, 16 cidades com suas aldeias. Lebna, Éter, Azã, Jefté, Asna, Nezib, Seila, Aquzib e Maresa, 9 cidades com suas aldeias. Acaron com suas vilas e aldeias, desde Acaron até ao mar, tudo que fica do lado de Azoto, com suas aldeias. Azoto com suas vilas e aldeias, Gaza com suas vilas e aldeias até ao ribeiro do Egito e a costa do grande mar. Na montanha, Samir, Geter, Soco, Dana, Cariaçanã, Quedabir, Anab, Estemo, Anim, Gozen, Omon e Gilo, 11 cidades com suas aldeias. Árabe, Duma, Isaã, Janum, Bet-Tafua, Afeca, Amata, Caria-Arbe, que é Hebron, e Sior, 9 cidades com suas aldeias. Maum, Carmelo, Zif, Jota, Jezrael, Jucadon, Zanoi, Acã, Gabaá e Tana, 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Sur, Gedor, Maret, Bet-Anot e Eltecon, 6 cidades com suas aldeias. Tecoa, Éfrata, hoje Belém, Fegor, Etam, Culon, Tatam, Sores, Karen, Galim, Beter e Maná, 11 cidades com suas aldeias. Caria-Baal, que é Caria e Arim, e Areba, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Medim-Socaca, Nebsã, cidade do Sal e Engadi, 6 cidades com suas aldeias. Os descendentes de Judá, porém, não conseguiram expulsar os jebuseus que habitavam Jerusalém. É por isso que os jebuseus vivem entre os judaítas em Jerusalém até hoje. Os descendentes de José. A parte que tocou aos descendentes de José começava no Jordão na altura de Jericó, a leste das águas de Jericó, o deserto que sobe de Jericó pela montanha de Betel, depois, a partir de Betel, seguia até Luza, passando pela fronteira dos Araquitas em Atarot, descia pelo oeste até a fronteira dos Jafletitas, até a fronteira de Bet-Horon de baixo e até Gazer para terminar no mar. Assim, Manassés e Efraim, filhos de José, receberam também a sua herança, patrimônio de Efraim. Eis o território dos Efraimitas, segundo seus clãs. A leste, a fronteira de sua herança ia de Atarotadar até Bet-Horon de cima. Do lado ocidental, a fronteira ia até Macmetat, a norte, de onde virava para o leste até Tanat-Silo, passando depois a leste de Janoi. De Janoi descia para Atarot e Naarata, para chegar a Jericó e terminar no Jordão. Para o oeste, a fronteira se estendia de Tafua, pelo ribeiro de Caná, até terminar no mar. Essa era a herança da tribo dos Efraimitas, segundo seus clãs, e acrescentem-se as cidades reservadas aos Efraimitas no meio da herança dos Manasseitas, todas aquelas cidades com suas aldeias. Mas eles não conseguiram expulsar os cananeus que habitavam em Gazer. Por isso,
Os cananeus habitam no meio de Efraim até hoje, sujeitos todavia a trabalhos forçados. Patrimônio de Manassés Ocidental. As filhas de Salfaad. Também recebeu sua parte a tribo de Manassés, sendo este o primogênito de José. A Maquir, primogênito de Manassés, pai de Galaad, coube Galaad e Bazã, pois era um homem de guerra. Também os outros filhos de Manassés receberam sua parte segundo seus clãs, os filhos de Abiezer, de Eleque, de Esriel, de Sequém, de Éfer e de Semida, os quais foram os filhos homens de Manassés filho de José, segundo seus clãs. Salfaad filho de Éfer, filho de Galaad, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas, as quais se chamavam Maala, Noa, Egla, Meuca e Tersa. Elas se apresentaram ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Nun e aos representantes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés dar-nos uma herança no meio de nossos irmãos. Deram-lhe, então, conforme a ordem do Senhor, uma herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam, pois, a Manassés 10 lotes, sem contar a terra de Galaad e do Bazã, além do Jordão, pois as filhas de Manassés receberam uma herança no meio dos filhos da mesma tribo, enquanto a terra de Galaad ficou para os outros filhos de Manassés. A fronteira de Manassés partia de Aser a Macmetat, a leste de Siquém, continuando pelo sul até Jazib, perto da fonte de Tafua. A terra de Tafua fora dada a Manassés, mas Tafua mesma, situada na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. A fronteira descia então até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia, entre as de Manassés, cidades que pertenciam a Efraim, mas a fronteira de Manassés passava ao norte do ribeiro e terminava no mar. O sul era, portanto, de Efraim e o norte, de Manassés, cujo território era limitado pelo mar e encostava em Aser ao norte e em Issacar a leste. Em Issacar e em Aser, Manassés obteve Betsã e suas vilas, Geblaão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os de Endor e suas vilas, os de Tanak e suas vilas, os habitantes de Meguido e suas vilas, e a terceira parte da região de Nofé. Os descendentes de Manassés, porém, não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, e os cananeus persistiram em habitar essa terra. Quando os israelitas se tornaram fortes, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não chegaram a expulsá-los. Reclamação dos descendentes de José. Os descendentes de José reclamaram com Josué: Por que nos atribuíste como herança apenas uma parte, uma só porção, enquanto somos um povo tão numeroso e o Senhor nos abençoou até agora? Josué respondeu-lhes: Se sois numerosos demais, subi à floresta e desbravai ali um lugar para vós, na terra dos ferezeus e dos refaitas, uma vez que a montanha de Efraim é estreita demais para vós. Os descendentes de José replicaram: A montanha não nos basta, ainda mais que todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Betsã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezrael. Josué disse então à casa de José, a Efraim e Manassés: Sois um povo numeroso e forte, não tereis apenas uma parte, mas ocupareis a montanha toda com a floresta que desbravareis. Até lá se estenderão vossos limites. E ainda expulsarás os cananeus, apesar de seus carros de ferro e todo o seu poderio. A partilha da terra levada a termo, em Silo. Toda a assembleia dos israelitas reuniu-se em Silo e ali armaram a tenda do encontro. A terra tinha sido submetida perante eles, mas ainda restavam entre os israelitas 7 tribos que não haviam recebido sua herança. Josué disse então aos israelitas: Até quando esperareis entrar em posse da terra que vos deu o Senhor, o Deus de vossos pais? Escolhei 3 homens de cada tribo para que eu os envie, que se ponham a caminho e percorram a terra para fazer uma descrição em função das heranças a serem designadas. Depois voltarão a mim. Que eles dividam para vós a terra em 7 partes, permanecendo Judá no seu território no sul e a casa de José no seu território no norte. Fazei, pois, a descrição do restante em 7 partes e trazei a mim, para que eu tire a sorte para vós, aqui, na presença do Senhor, nosso Deus. Os levitas não têm parte no meio de vós, sua herança é serem sacerdotes do Senhor. Quanto a Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam no além Jordão a herança que lhes designou Moisés, o servo do Senhor. Quando os homens se apresentaram para executar a descrição, Josué ordenou-lhes: Percorrei a terra para fazer a descrição. Depois voltai a mim para que eu tire a sorte para vós, na presença do Senhor,
em Ciro. Os homens partiram, atravessaram a terra e a descreveram num documento, cidade por cidade, em 7 partes. Depois voltaram a Josué, no acampamento de Ciro. Josué tirou-lhes então a sorte em Silo, na presença do Senhor. Foi ali que Josué distribuiu aos israelitas a terra em lotes, segundo a composição do povo.